A medida provisória 984 foi criada com a ideia de dar mais poder aos clubes e reduzir o monopólio da Globo sobre os direitos de transmissão no Brasil. Mas será que essa MP realmente vai conseguir fazer isso? Ela vai conseguir fazer com que a gente não tenha mais aqueles vazios na transmissão do futebol, como acontece agora no Campeonato Carioca, em que os jogos do Flamengo não são transmitidos? Ou como foi em 2019 no Brasileirão, que boa parte dos jogos do Palmeiras não passou na TV. Mas a história mostra pra gente que mais do que acabar com o monopólio no direito de transmissão, o desenho que foi feito com essa MP levará ao estrangulamento do futebol brasileiro no médio prazo. Basicamente vai fazer com que a lei do mais forte fique ainda mais imperativa. E os clubes grandes vão se dar bem nessa história. Os pequenos e os médios, por mais organizados que estejam, vão penar e muito no médio e longo prazo. Para a gente entender um pouquinho isso é preciso voltar 20 anos no tempo. Quando em 2001, a União Europeia decidiu investigar como a Premier League vendia os direitos de transmissão do campeonato inglês. Naquela época, a BSkyB, empresa de TV por assinatura, já vinha há 10 anos como a única detentora dos direitos de transmissão da Premier League. Isso fazia com que os clubes ingleses só passassem em um único canal de TV. Você já deve ter ouvido falar dessa história aqui no Brasil. Mas mais do que isso, era só na TV fechada e não tinha outra opção. A União Europeia estava olhando e falando o seguinte: bom, na Espanha e na Itália, os clubes vendem individualmente os seus direitos. E aí o campeonato passa em qualquer canal. Quem comprou, levou, passou. E os clubes com isso apareciam na TV o tempo inteiro, o torcedor estava sempre bem acomodado e o consumidor, no final das contas, mais satisfeito. Será que é isso mesmo? Foi exatamente isso que a União Europeia conseguiu perceber ao longo de 2 anos de estudo, até chegar num veredito em dezembro de 2002. A Premier League deveria continuar vendendo seus direitos de transmissão de forma unida. Por que a União Europeia percebeu isso? Bom, apesar de, na Itália, na Espanha, várias emissoras transmitirem o futebol, acontecia uma concentração da verba da TV em pouquíssimos clubes. Na Itália era o trio de ferro: Inter de Milão, Juventus e Milan. Os três detinham 75% da verba da TV naquela época. Na Espanha, a gente já sabe muito bem, Barcelona e Real Madrid ficavam com 80% da grana que a TV pagava para todos os clubes. E aí o que a União Europeia percebeu? Na Inglaterra isso não acontecia. Por quê? Porque como os clubes se uniam para vender os direitos, eles acabavam fazendo com que a divisão desses direitos fosse mais igualitária. 50% da receita ia ser dividida igualmente entre os clubes. 25% era conforme a performance do time na competição do ano anterior. E os outros 25% conforme o clube aparecia na televisão. Então você juntava uma divisão mais igualitária com 2 fatores ali de desempenho dentro de campo e bem ou mal tamanho de torcida, interesse pela mídia em mostrar os jogos, que era o número de aparições na TV. O que a União Europeia percebeu é que na Inglaterra os clubes acabavam ganhando mais dinheiro do que nos outros países. Por mais que no final das contas o valor fosse às vezes até menor na Inglaterra do que na Espanha ou na Itália, isso lá em 2002, a divisão fazia com que os clubes no final das contas ganhassem mais igualmente esse dinheiro. Isso trazia mais equilíbrio ao futebol inglês do que havia na Itália e na Espanha. Só para a gente ter uma ideia, o que acontecia nessa época? Em 2000, pela primeira vez a Champions League teve uma final entre clubes do mesmo país, da Espanha. E em 2003 foi a primeira vez de 2 clubes italianos decidirem o campeonato. Ou seja, aquela riqueza concentrada em poucos times também ajudava dentro de campo. O modelo britânico ele tinha uma falha. Apesar dessa venda coletiva ser mais justa, ela também permitia que você fechasse só com uma única emissora os direitos de transmissão. E aí sim você prejudicava o consumidor, porque ele não tinha poder de escolha. Então o que a União Europeia decidiu depois de participar e olhar o mundo inteiro fazendo os direitos de transmissão? Bom, a primeira coisa que ela olhou, ela falou o seguinte: o modelo brasileiro, não estou errado, não estou ficando louco, o modelo brasileiro era o melhor modelo na discussão do direito de arena. E esse é o ponto central da MP aprovada recentemente, e sancionada recentemente pelo governo. O direito de arena, ao ser do clube mandante e do visitante, obrigava que os dois sentassem para conversar e decidir para quem o jogo ia ser transmitido. Isso, de acordo com a União Europeia, evitava um processo semelhante ao que acontecia na Itália e na Espanha, em que o clube mandante faz o que ele quiser
e o visitante não tem direito sobre isso. Era muito legal comprar os direitos de transmissão do Real Madrid e do Barcelona. Agora, do Albacete, do La Coruña, do Espanyol, do Sevilha, nem tanto. E aí o gap entre os dois times, a distância entre eles ia ficando cada vez maior. Aqui no Brasil, como isso não podia existir, porque se um não quisesse os dois não iam ter, os direitos obrigatoriamente tinham que ter uma união na discussão da venda. A União Europeia decidiu então não mais seguir esse modelo brasileiro e transformar o direito em duplo, porque isso não iria garantir o fim de monopólio nenhum de TV. O que a União Europeia decidiu foi adotar o que é mais próximo do modelo americano das ligas. As ligas fatiam os direitos de transmissão em diferentes mídias e diferentes tipos de conteúdo. É por isso que a gente tem um jogo da segunda-feira à noite, o jogo do sábado à tarde, o jogo do dia de ação de graças. Tudo isso é para ganhar mais dinheiro da mídia num mercado que tem muitas empresas compradoras como o dos Estados Unidos. Na Inglaterra, a decisão foi a seguinte: a Premier League pode continuar vendendo os direitos coletivamente, até é melhor que faça isso, só que ela não pode mais vender individualmente para uma empresa. Foi fatiado em 6 diferentes áreas os direitos de transmissão, já naquela época prevendo o direito de internet, que começava a crescer, criou-se os diferentes pacotes. Então começou a ter o jogo da segunda-feira, o jogo da sexta-feira, só o pacote de melhores momentos. Isso transformou os direitos de transmissão, que antes eram só negociados por uma empresa, que era a Liga, com uma empresa, que era a BSkyB, num direito dividido em 6 pacotes. Com um detalhe: por lei, não era possível fechar com uma única empresa esses 6 pacotes. Pelo contrato de exclusividade da BSkyB, no ciclo de 2001 a 2004, a Liga ganhou 1 bilhão e 200 milhões de dólares. No ciclo seguinte, com a queda, e aí teve uma queda brutal mundial nos direitos de mídia, causada pelas Torres Gêmeas, por crise global e tudo mais, o valor caiu. E esse valor caiu para 1 bilhão de libras. A consequência desse fatiamento de direitos foi ser vista nos anos seguintes. 2007 já foi para 1 bilhão e 700 milhões de libras e chegou até o penúltimo ciclo agora a 5 bilhões de libras, 5 bilhões e 100 milhões de libras, o que na cotação de hoje daria quase 35 bilhões de reais pelos direitos de transmissão da Premier League. A Inglaterra conseguiu em 10 anos praticamente quintuplicar o que se ganhava com o direito de transmissão ao acabar com a exclusividade. Enquanto isso, na Espanha e na Itália, o que acontecia? A Espanha, o Barcelona e o Real Madrid bateram o pé e falaram: legal, a União Europeia achou isso da Inglaterra, o problema é da Inglaterra, eu não tenho nada a ver com isso. Porque naquela mesma época o Real Madrid começou o projeto de expansão internacional com o David Beckham, e o Barcelona também começou o projeto que viria a ser consagrado a partir de 2005, 2006, de ser mais que um clube. Nesse caminho todo, o grande pulo do gato dos clubes, dos dois espanhóis, foi vender para a Ásia os direitos de transmissão de seus jogos. Então o Real Madrid fechou um pacote milionário, era o maior da época até então, de mais de 180 milhões de euros por 10 anos de acordo, pelos direitos de transmissão internacional. E o Barcelona seguiu a mesma esteira e fechou um acordo similar lá no mercado asiático. Isso fez com que as receitas dos dois ficassem muito maiores do que dos outros clubes da Espanha. E o que se viu a partir dali foi os anos 2000, um predomínio absoluto da dupla Barcelona e Real Madrid. Na Itália, Inter, Milan e Juventus já tinham um poder total sobre a mídia. O Milan ainda era comandado, controlado. O clube era de um dono, que era o Silvio Berlusconi, que era só o primeiro-ministro italiano, e também o dono da Sky, da emissora de TV. Ou seja, ele inflava o valor de pagamento do Milan porque para ele aquilo interessava esportivamente. Então a disparidade dos direitos era muito grande. Acontece que em 2006 a Juventus foi rebaixada na Itália por um escândalo de manipulação de resultados. Isso acabou levando para o buraco o futebol italiano, logo depois do título mundial da Itália em 2006. Os clubes menores começaram a pressionar a liga, começou a ter um movimento de boicote, de tensão, que foi resolvido em 2008 com a criação de uma lei que exigia que a negociação dos direitos de transmissão da Itália passassem a ser coletivas. Passou a se exigir também, assim como na Inglaterra, que não fosse só com uma emissora, porque a Sky acabava detonando todos os direitos
praticamente dentro dela, a Rai pegava um ou outro jogo, mas principalmente ficava na Sky os direitos de transmissão. A Itália também teve que dividir os direitos. Conclusão, agora, 2019, a proporção do clube que mais ganha para o que menos ganha nos direitos de transmissão da Itália é de 3-1, ou seja, se o clube menor ganha 10, o maior ganha 30 e não passa disso. Então isso faz com que a competitividade seja maior. A gente não vê isso acontecer dentro de campo, mas vê acontecer nas finanças. Quebradeira de clubes italianos diminuiu muito, porque também tem regras mais rígidas contra isso, mas os clubes estão se tornando mais saudáveis e clubes médios estão começando a crescer. Na Espanha, em 2015, uma ameaça de greve liderada pelo Espanhol e pelo Sevilha praticamente acabou com a Liga Espanhola. Os dois clubes conseguiram mobilizar os clubes médios e pequenos e falar, bom, é o seguinte, o Real Madrid e o Barcelona não vão ganhar mais, eles que jogam um campeonato à parte, nós estamos fora. E eles tinham o apoio dos torcedores, que não aguentavam mais simplesmente entrar numa competição para lutar por o máximo uma vaga numa competição europeia. Qualquer semelhança com o que está acontecendo no Brasil não é mera coincidência. A receita era tão grande em um ou outro clube que isso foi sendo costurado e foi dando a Barcelona e Real Madrid uma predominância muito grande em relação aos demais. Com esse cenário todo construído, a Liga Espanhola bateu o pé, a La Liga, chegou aos dirigentes de Real Madrid e Barcelona e decidiu o seguinte, ou vocês aderem a esse pacote ou acabou o Campeonato Espanhol. E aí acabar o Campeonato Espanhol significa não jogar mais a Champions League, que aí sim entra o maior dinheiro desses clubes. Significa acabar com o projeto de internacionalização, porque se eles não jogam a Champions League, o mundo inteiro não vê o Barcelona e o Real Madrid em atuação. A partir dessa história, Real Madrid e Barcelona aceitaram, ok, vamos vender coletivamente os direitos de transmissão da Espanha, com uma condição, a gente não aceita ganhar menos do que a gente ganha hoje. Condição aceita, o que aconteceu a partir dali foi que hoje, 5 anos depois de implementada essa regra, os clubes espanhóis passaram a ganhar muito mais dinheiro, os clubes médios e pequenos. E o Barcelona e o Real Madrid já ganham hoje 15% a mais do que ganhava em 2015. Ou seja, o negócio valeu a pena para todos. E a Liga Espanhola vem crescendo muito, já está batendo quase a Liga Inglesa em faturamento com direitos de transmissão pelo mundo, com uma entidade única organizando e vendendo e distribuindo para várias empresas de mídia esses direitos. O mercado brasileiro viveu completamente diferente essa história. Enquanto a Europa apontava o Brasil como exemplo, 6 anos depois, pouco depois da Itália decidir seguir o modelo inglês, que por sua vez era baseado um pouco no modelo brasileiro e principalmente no modelo americano, o Brasil implodiu o Clube dos 13. Não que o Clube dos 13 fosse um bom negócio, gente, mas ele era uma unidade de negociação.